Traders e investidores. Bitcoin $117 mil por unidade. Já as altcoins decolando, né? A gente filtrando aqui, dá para observar altcoins subindo 50% no dia de hoje. Mas será que, com base nas informações técnicas e de sentimento que temos aqui no Bitcoin e nas altcoins, estamos diante já de próximo a um topo ou estamos diante apenas de um movimento que deve se estender por um longo período aí ao longo das próximas semanas? É isso que eu quero discutir aqui com vocês na análise de hoje. A gente vai começar abordando aqui o cenário técnico e de sentimento do Bitcoin e especular alvos a partir das informações atuais que temos. E por fim, eu quero compartilhar com vocês 3 altcoins que, na minha visão, ainda estão dando oportunidades de compra e devem entregar boas valorizações ao longo das próximas semanas. Vamos começar então comentando sobre o Bitcoin, que rompeu a all-time high, seguindo o que era esperado, né, turma? Aquilo que a gente já vinha discutindo ao longo das últimas análises, ao longo das últimas semanas, meses, correto? E bora comentar um pouco sobre esse rompimento aqui do Bitcoin, tá? Turma, acho que antes de tudo vale a pena a gente mencionar o cenário de Elliott aqui para o ativo, tá? Eu já venho comentando com vocês que acredito que estamos aqui diante de uma quinta onda no prazo maior, mas uma quinta onda estendida, que deve levar-nos a patamares bem altos aqui. Já venho discutindo com vocês que eu tenho uma expectativa que a gente venha atingir neste ciclo alvos acima dos $200 mil. E as informações que entraram ontem aqui com esse rompimento me fazem acreditar mais ainda em alvos tão grandes quanto esses. Beleza? Com base na teoria das ondas de Elliott, tem algumas formas de a gente buscar um alvo para essa próxima pernada que se iniciou, uma vez que a gente formou o fundo aqui no $98 mil aproximadamente. Tá? Que é buscando um alvo para essa onda 3 interna. Tá? Para quem não entende um pouco de Elliott, talvez se perca um pouco, tá? Mas eu vou tentar não ser tão técnico em relação aos termos, mas buscando um alvo para essa onda 3 aqui, estamos falando de um alvo mínimo lá na casa dos $148 mil. Tá? Existem outras formas da gente buscar um alvo para essa próxima pernada, né? No caso aqui do prazo maior. A gente pega aqui esse primeiro impulso, onda 1 da quinta onda, e busca um alvo para essa próxima pernada. A gente vai ter um alvo lá na casa dos 165. Então a gente consegue observar alvos que não é nem para o topo do ciclo, é só para essa próxima pernada que está se desenvolvendo agora entre os 150 e $165 mil. Então a gente vê que sim, temos muito espaço para continuar subindo. Repito, esses alvos não são nem para o topo do ciclo, tá? São alvos para a gente eventualmente apresentar uma correção e posteriormente voltarmos a subir. Vamos comentar aqui, turma, uma vez que estamos aqui em faixa de Price Discovery, como é que foi a questão do sentimento do Bitcoin nesse rompimento. Tá? Quando a gente abre aqui o TRDR para analisar os nossos indicadores de análise de sentimento, a gente consegue observar, eu quero dar destaque aqui de início, no Delta. Delta é a diferença de compras e vendas a mercado. Tivemos o maior Delta, estou aqui agora no tempo gráfico do 12 horas, o maior Delta comprador deste ciclo no tempo gráfico do 12 horas. Vocês me veem aqui trazendo bastante a informação aqui do Delta e o quanto ele é importante para nossas tomadas de decisão. E você precisa usar este indicador não de forma aleatória e sim inserido dentro de um contexto. Tá? Dependendo se a gente tem um delta muito forte, seja para um lado, seja para o outro, a gente pode estar diante de um topo, de um fundo, como também diante de um movimento mais forte, beleza? Se a gente tivesse hoje no cenário onde as altcoins estivessem extremamente esticadas, um grande FOMO no mercado, os demais indicadores de sentimento, por um lado mais pessimista, mostrando uma anomalia pela parte dos compradores, eu julgaria esse volume aqui como um volume mais preocupante de topo, tá? Mas não é o caso. A gente enxerga ainda altcoins extremamente sobrevendidas num tempo gráfico maior e ainda uma certa incerteza em relação às altcoins se vai ter ou não uma eventual altismo. Então, para mim, estamos diante de um mercado saudável, de uma tendência saudável de alta
para o Bitcoin. Esse delta que a gente apresentou grande aqui no Bitcoin não nos preocupa. Eu interpreto ele com base nas informações de hoje, mas como uma demonstração de força, assim como foram outros grandes deltas que a gente teve. O escapulir, por exemplo, aqui dos 30 mil dólares. Lembra que naquele período foram um dos maiores deltas aqui do ciclo. Outros grandes deltas também a gente teve aqui ao longo do caminho, né? Uma vez que a gente rompeu o grande range lá dos 60 mil dólares. Então, para mim, eu interpreto mais esse grande delta aqui comprador no Bitcoin como uma demonstração de força. Na minha visão, não é algo que preocupa tanto, mas de qualquer forma liga um alerta, tá? A gente não quer ver uma rejeição forte acontecendo ao longo dos próximos dias, tá? Mas beleza então. Então, Matheus, o que você está fazendo em relação ao Bitcoin? Você está realizando? E eu que cheguei agora, será que é um bom ponto para estar comprando? Olha, vamos discutir sobre realização. Bem, particularmente eu não estou realizando, já que eu estou vendo uma tendência saudável. Vejo que temos muito upside ainda pela frente. Tá dependendo, se a sua exposição estiver muito alta, talvez faça sentido iniciar um DCAzinho de leve. Mas tenha em mente que, com base nas informações de hoje, as maiores probabilidades é que a gente tem muito ainda pela frente. Então, resumindo, eu particularmente mantenho um que tenho, pois eu ainda vejo muito potencial aqui para o Bitcoin com base nas informações de hoje. Em relação a novas compras, será que dá para chegar investindo hoje aqui no Bitcoin? Turma, sinceramente, eu não trabalho da maneira que muitos trabalham por aí. Compre Bitcoin a qualquer preço, compre DCA toda semana. Para mim isso não existe, tá? Essa talvez seja melhor do que nada, mas tá longe de ser uma boa estratégia. Tá? Eventualmente a gente vai sim formar um topo de ciclo e entregar um grande bear market. E quem está aplicando essa estratégia de DCA toda semana provavelmente vai chegar, o Bitcoin vai voltar no seu preço de empate, no seu preço médio, até entrar no negativo. Tá? E não é esse o meu objetivo aqui com os investimentos. A gente quer estar realizando no momento certo e recomprando no momento correto. Foi assim que eu trabalhei no ciclo anterior e é assim que eu trabalho neste ciclo. Beleza? No fim das contas, estamos todos aqui com o objetivo de aumentar o patrimônio no médio e longo prazo. Correto? Então, respondendo à questão de será que vale a pena comprar hoje aqui, eu sinceramente não compraria Bitcoin aqui nos dias de hoje. Tá? Só para fazer compras é um eventual trade, eventuais retestes aqui. Tá? Já vou mencionar aqui possíveis faixas de compra de curto prazo, mas para investimento eu descarto totalmente aqui no Bitcoin. Vocês podem estar tirando capital especulativo para estar investindo nas altas, tá? Eu já vou mencionar sobre algumas opções de altcoins que vocês podem estar optando em fazer esse investimento especulativo. Na minha visão faz mais sentido estar investindo hoje nas altas, uma vez que elas têm muito upside ainda pela frente. A simetria nas altcoins nessa fase do ciclo está bem mais interessante do que aqui no Bitcoin. Beleza? Então, beleza. Vamos descer aqui agora para tempos gráficos menores para desenhar possíveis faixas de compras, tá? Turma, eu sinceramente acredito que a gente já não perde mais um 97. Na minha visão, essa casa aqui dos 97/98 mil dólares foi um fundo de uma correção para a gente voltar a subir. Então, a gente pode vir a perder, sim, mas com base nas informações de hoje, acredito que a gente não perde mais esses níveis. Se a gente vier a fazer uma retração, creio eu que a gente tende a fazer um reteste desse último impulso aqui, ou quem sabe desse impulso mais completo, para daí voltarmos a subir. Então, os níveis de retração de Fibonacci podem ser oportunidades de compra, no caso trade no Bitcoin, ou até usar essa informação do Bitcoin chegando no suporte de curto prazo para estar fazendo uma confluência e estar comprando um altcoin que também está chegando no suporte. Beleza? Então, retrações dessa última pernada aqui, o preço voltando na casa 0,5 de FIBA ali por volta dos 111, 102 mil dólares, para mim já pode ser uma oportunidade, com base nas informações de hoje, para estar olhando para eventuais trades comparados no Bitcoin, ou quem sabe investimento ou positions nas altas. Beleza? Ainda tem muitas altas em faixas interessantes para compra, já a gente vai mencionar sobre elas. Beleza?
Então, turma, em geral aqui no Bitcoin, acredito que temos muito upside ainda pela frente e pretendo manter o que tenho aqui investido. O sentimento, regra geral como um todo, anda saudável. A gente teve essa anomalia pela parte dos compradores aqui, que liga um certo alerta, mas quando a gente olha ao redor como é que anda, o contexto do mercado como um todo, a gente vê que muito provavelmente tem muito chão ainda pela frente e isso nos deixa confortável. Então eu estou interpretando mais esse grande delta aqui como mais uma demonstração de força, beleza? Para finalizar, uma rápida passada no order book da Binance Futures, nada tão relevante aqui para a gente comentar. Agora bora falar das altcoins. Uma rápida pausa que a gente precisa falar sobre isso aqui. O mercado agora está subindo bastante, mas de nada adianta você ter grandes lucros e o leão dá uma grande botada nos seus lucros. Bem, esse é um dos motivos principais que eu particularmente escolho concentrar as minhas operações em uma exchange que não exige a verificação de documentos, o KYC. E a Coinex é uma das poucas corretoras que nos dá a liberdade de poder operar com ou sem KYC a verificação de documentos. Crie você também sua conta na Coinex e venha operar caso deseje sem KYC. Se você criar sua conta através dos links na descrição desse vídeo e também do primeiro comentário fixado, vai estar cooperando indiretamente aí com o canal. E também vai usufruir de bônus e sorteios que a gente faz aqui eventualmente para quem tem conta na corretora com o link do canal. Então, recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo. Para falar das altcoins, eu sempre gosto em todas as análises de lembrar dessa visão compartilhada anteriormente. E acho que vale a pena a gente mencionar isso daqui, tá? Alguns vídeos atrás eu venho mencionando para vocês sobre o cenário das altcoins, o padrão que elas apresentaram de abril para cá. A gente viu, uma vez que os ativos formaram um fundo ali no mês de abril, um impulso acontecendo. Característica de impulso, logo a retração nos deu a oportunidade de fazer diversas compras nas altcoins, né? Eu mencionei aqui para vocês, né, em junho do mês anterior, que duas altcoins poderiam ter iniciado uma onda forte que deveria levar-nos a patamares bem altos, né? Aero e SEI. Mas a notícia boa é que tem muitas altcoins que poderiam estar completando uma onda 2 e também fazer o mesmo nos próximos dias. A gente está vendo muitas altcoins já entregando boas valorizações no dia de hoje. E eu acredito que, turma, me parece ser só o começo. Temos ainda muito chão pela frente, tá? Vamos começar aqui então, trazendo a primeira altcoin que eu acredito ainda estar a bons preços para vocês estarem comprando, é a Aero. A Aero eu já comentei com vocês aqui em vídeos anteriores, na nossa última atualização, top 3 altcoins fora do radar para comprar. Ela estava cotada na casa do 0,54. Eu mencionei para vocês, foi quase próximo desse fundo aqui, né? Que a minha expectativa era que a Aero tinha iniciado aqui uma alta ali no mês de abril, um impulso, e o que estava ocorrendo aqui era uma correção para a gente voltar a subir e entregar grandes valorizações para buscar aqui patamares como a all-time high e diante, né? Eu ainda sigo com essa visão aqui para a Aero, tá? Para mim tá muito claro a estrutura aqui do ativo. A gente mandou um impulso no ano de 2024, uma correção ali do meio de 24 até esse ano, ali por volta de abril de 2025, e agora as maiores probabilidades, na minha visão, é que estejamos novamente diante de um impulso, seja uma onda 3 ou seja uma onda C. Não dá para saber quais as informações que temos hoje, mas independente, seja uma onda 3 ou C, as duas pernadas tendem a nos levar aqui acima da all-time high, né? Da faixa atual. Estamos falando de uma valorização de 187%, mas eu acredito que a gente não vai só ali na all-time high, a gente tende a ir muito além. Mas eu digo isso com as informações que temos hoje. Ainda vejo o ativo a bons preços, tá? A gente tem claramente aqui o fim de uma possível onda 2, agora iniciando uma onda 3 aqui interna, beleza? Gosto muito do posicionamento dos volumes. Na minha opinião, para quem tem muito caixa e está buscando uma exposição, talvez a Aero ainda esteja a bons preços, apesar de parecer esticada aqui
dos fundos, né? Estamos falando de uma valorização dos fundos de abril até agora de 180% aproximadamente, mas eu ainda vejo mais 180% para cima, ou até muito mais além do que isso, tá? Se a gente for trabalhar aqui buscando uma expansão com base na teoria da zona de Elliott, pegando esse primeiro movimento e buscando um alvo para essa próxima pernada, estamos falando de um alvo nos $20, turma, da faixa atual, mais de 20 vezes de valorização. E eu acho que sim, é possível a gente entregar toda essa valorização daqui para frente no ativo. Tá? Então fiquem atentos. A Aero, ela pode ser uma que, apesar de parecer esticada, tem muito upside ainda pela frente com base nas informações que temos hoje. Então quem tem faz sentido manter, quem não tem pode ser uma oportunidade de compra. Lembrando, é importante você fazer o seu gerenciamento de risco quando se trata de altcoins. É importante que você coloque um capital que você se sinta confortável e vá dormir tranquilo, mesmo se estiver com 80% negativo. Quando se trata de altcoins, a gente tem muito mais retorno, pode ter muito mais retorno, mas também para isso a gente enfrenta muito mais risco, né? Toma muito mais risco. Então a primeira altcoin aqui do vídeo de hoje, que para mim ainda está a bons preços, tem muito upside ainda pela frente, podendo entregar até 20 vezes de valorização, como mencionei aqui para vocês, é a Aero, na minha visão, ainda está a bons preços. Estava melhor na nossa última atualização aqui dela, na casa dos 54 cents, mas agora na casa dos 0,82 ainda vejo ela a bons preços, beleza? A próxima altcoin aqui que eu quero trazer para vocês é a Flock. A Flock eu também trouxe para vocês em vídeos anteriores, a propósito do mesmo vídeo que eu mencionei a criptomoeda Aero. A gente estava mencionando que ela estava muito provavelmente numa correçãozinha aqui para voltarmos a subir, correto? E é isso que vem acontecendo. Eu gosto muito da forma que a gente volta a subir, com características impulsivas, bons volumes na alta, tá, turma? Então, para mim, as maiores probabilidades aqui para os próximos dias na Flock é que ela venha buscar, no mínimo, a casa dos 17, tá? Tem um monte de zero aí, mas, bem, olhem aí na tela e observem para entender de que nível eu estou falando. Então, da faixa atual até a próxima resistência, temos aí uns 70%, tá? Se a gente vai ultrapassar esses níveis e ir muito além, aí já não dá para saber com base nas informações que temos hoje, tá? Porque quando a gente dá um zoom out aqui pro ativo, dá para contar 5 ondas já completas aqui, também dá para contar, com base na teoria das ondas de Elliott, que a gente ainda tem uma quinta onda no prazo maior para se apresentar. Então, está um pouco subjetivo aqui. Mas eu acredito que é um ativo que a gente pode estar descendo aqui para tempos gráficos menores, como o 4 horas, caso o mercado faça uma correção. A Flock me parece ser uma das mais interessantes para a gente estar buscando aqui uma possível compra nesse reteste, tá? Preste atenção a esses níveis. Estou colocando aí a tag ao lado, as faixas que vejo como suporte. Se a gente cai aqui nessa região, com base nas informações de hoje, me parece ser uma boa oportunidade para estar botando Flock, para estar montando uma posição na Flock, tá? Seja spot, seja futuros, com o objetivo de pegar a próxima pernada aqui de alta no 4 horas, até no diário, né, na verdade. A expectativa é que ela entregue aí, se vier a testar o suporte, do suporte, cerca de 80% de valorização no mínimo pela frente. Beleza? Então a gente vai ter resistência relevante só lá próximo da casa dos 17. Quando eu pego esse primeiro movimento para buscar um alvo para essa próxima pernada, a gente vê que a gente vai ter um alvo justamente aqui próximo dessa região que mencionamos, né? Que é a faixa de 100% do nosso primeiro impulso. Então a Flock, na minha visão, pode ser uma boa para você estar montando posição aí para os próximos dias. Então eu estou encarando ela mais como um position, caso ela faça essa retração. A próxima altcoin aqui que eu quero mencionar para vocês é a criptomoeda Rune. Se você acompanha nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, bem, você já está por dentro, né, sobre a Rune. Caso você ainda não nos siga lá, bem, fica aí o convite para você. Os links estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. A criptomoeda Rune é uma que eu particularmente acumulei, porque eu estou vendo que ela tem um possível upside legal aí pela frente, tá, turma? E assim, quando a gente abre aqui o gráfico da Rune, tem uma anomalia gigante que chama muita a nossa atenção, que é esse enorme volume que o ativo apresentou
no dump ali entre janeiro e fevereiro deste ano, tá? Ponto muito possível que a gente não renovou as mínimas, logo isso traz a informação que isso aqui pode ter sido um impulso, uma retração, e a gente pode entregar o impulso novamente, entregar alvos bem altos aqui para Rooney, tá, turma? Eu gosto muito que, ainda falando sobre o volume, nossa, e essa anomalia que a gente teve aqui, o maior volume da história, me lembra muito uma vez que ela apresentou aqui algo muito parecido, quando ela estava dumpando no ciclo anterior, ela apresentou o maior volume da história no fundo, e foi justamente o fundo. Entregamos uma valorização aí de mais de 300%, quase 400%, desde aqueles níveis. Eu acredito que a gente tem potencial de entregar algo, uma valorização tão grande quanto ou até maior, tá? Então a gente tem uma anomalia aqui pelos vendedores vendendo, na minha visão, no pior ponto possível, uma vez que a maioria das pessoas perdem no mercado. Com essa grande anomalia, as maiores probabilidades, na minha visão, é que a gente entregue aqui uma próxima pernada de alta forte na Rooney, tá? Isso aqui me lembra também a criptomoeda Sol, quando estava dumpando e chegou aí abaixo dos $10. Naquele período também tivemos aqui uma anomalia pela parte dos vendedores, o preço extremamente esticado e um enorme volume. Uma informação dessa que só me leva a entender, a ler aqui no gráfico que muitas pessoas estão vendendo no pior ponto possível, e uma vez que a maioria perde, bem, pode levar um tempo, mas as maiores probabilidades é que a gente vá para o outro lado, e foi o que aconteceu aqui na Rooney, e é a minha expectativa, ou foi o que aconteceu na Sol, e é a minha expectativa que aconteça aqui na Rooney. Beleza? Então eu vejo ela a bons preços. É importante que você faça o seu gerenciamento de risco se você vier a investir neste ativo. Afinal de contas, estamos falando de altcoins, estamos falando de ativos, querendo ou não, centralizados e por muitas vezes dependendo apenas de poucas pessoas. Dessa forma, esses ativos têm maior risco, pois com mais facilidade a gente pode ter aqui um certo cisne negro. Correto? É importante vocês fazerem um gerenciamento de risco. A minha expectativa é que, no mínimo, a Rooney entregue 100%, presta atenção, 100% deste primeiro movimento. Bem no mínimo, até o alvo hiper mega conservador. Estamos falando aí de um alvo de 74%. Mas eu vejo potencial da gente vir romper as máximas deste ciclo, $8-11. Beleza? Então a Rooney, na minha visão, é uma que ainda está bem descontada e tem uma anomalia que aconteceu aqui recente. Na minha visão, vale a pena aí a especulação. Quero saber como é que anda a opinião de vocês aí em relação a esses ativos Rooney, Flock e Aero. Deixa aí nos comentários. E se você quiser que eu traga mais um vídeo como este aqui, compartilhando outras altcoins antes que elas explodam nas próximas semanas, fala aí pra mim nos comentários, e também não esquece de deixar o like neste vídeo. Se esse vídeo atingir 2.000 visualizações, eu vou estar trazendo um próximo vídeo mencionando mais altcoins que são bastante interessantes e que tem grande potencial de upside ainda para este ciclo. Para a gente bater essas 2.000 visualizações, só depende de vocês aí estando engajando com o vídeo, deixando um like e também um comentário. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.